Um bom dia a vocês. Também um bom dia de forma especial às pessoas que estão acompanhando a transmissão dessa celebração também via Facebook. Nós acolhemos a cada um e cada uma de vocês que está conosco aqui na comunidade, mas também você que está conosco em casa. E como a música do prelúdio já mostrou, nós estamos hoje iniciando um tempo diferente para nós como igreja, que é o período de advento, o período de preparação, de espera para o Natal. E para mim, e imagino que também para você, esse período, nesse ano específico, tem algo diferente. Porque o período de Natal, ele mostra para nós de que existe esperança, de que em Cristo a luz de Deus brilha em nosso mundo, de que em Cristo Deus mostra a sua salvação por nós. Por isso eu quero acolher você, que está aqui comigo nessa celebração, seja presencial ou de forma virtual, com a palavra bíblica do Salmo 85, versículo 7. E através dessa palavra, eu quero abraçar cada um e cada uma de vocês, mesmo que os meus braços não podem fazê-lo. E o salmista diz: mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Que também nesse momento onde nós estaremos aqui juntos e juntas, como irmãos, como irmãs em Cristo, nós possamos, através da palavra de Deus, perceber o amor dele em nossa vida e a salvação de Deus e o quanto essa salvação nos ajuda a encarar as mudanças do nosso dia a dia, mas também a mudar a nossa forma de agir, de pensar e também de esperançar. Quem nos acolhe e nos abraça nessa celebração é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A esse Deus eu convido nós a cantarmos o hino Seu Nome é Maravilhoso. E da outra vez o pessoal da transmissão pediu qual que é o número do hino. Ele no HPD, no Inário Antigo, é o número 235. E nós aqui então conseguimos acompanhar pela projeção. Seu Nome é Maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome Eu convido que, assim como nós estamos, nós tenhamos um momento de oração a Deus, também como forma de silenciar e de nos preparar para ouvir Deus conversar conosco através da sua palavra. Te convido a orar comigo. Deus querido, em Jesus Cristo, Tu revelas que Tu és maravilhoso, que Tu és conselheiro, que Tu és Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tu és um Deus sempre presente em nossa vida e Tu nos convida a nos colocarmos diante de Ti em oração, porque Tu queres nos ouvir, mas também Tu queres falar conosco. Por isso nós Te pedimos que Tu acalmes o nosso coração, que Tu abra nossos ouvidos e mentes para acolher a Tua palavra que transforma a nossa vida
e que serve de orientação para lidar com as mudanças e desafios que estamos vivendo. Envia teu Santo Espírito para que ele continue despertando em nós a fé em ti. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, que está aqui comigo na igreja, você também que está em casa. Hoje estamos no último domingo de novembro. Dezembro já inicia na terça-feira. E já estamos chegando novamente ao final do ano. E enquanto pensava a temática dos cultos de dezembro, eu pensei, nossa, já estamos chegando em dezembro. Apesar de ter sido um ano diferente, um ano totalmente atípico e fora do que qualquer um de nós e uma de nós imaginava para 2020, pelo menos para mim, ele passou voando. Não sei para você, mas para mim, ele passou voando. Estou voando com aquele gosto assim um pouco amargo de que tiveram muitas coisas que eu não tive a oportunidade de viver. E também muitas perdas que eu precisei lidar, mas que quem sabe você também precisou lidar. E quem sabe até perdas mais duras e profundas do que daquelas que eu vivi. 2020 passou voando. E passou voando não como uma brisa leve, mas quem sabe como um tornado, um furacão que veio e bagunçou tudo e quem sabe destruiu muitas coisas. E fica para nós o desafio de agora, nesse tempo de advento, que é o tempo então onde a igreja se prepara para o tempo do Natal. Fica para nós tentar encontrar nesse tempo uma palavra de esperança, uma palavra de motivação para refletir sobre a nossa vida, para refletir sobre o nosso ano e para tentar encontrar um horizonte para continuar vivendo. E se eu olho para 2020 com todos esses ventos, não consigo parar de pensar numa palavra que é mudar. O verbo mudar. E acho interessante porque quem me conhece mais profundamente, e as pessoas da paróquia, algumas também, sabem que Diácono Jaime e eu até gostamos de mudar. Nos 2 primeiros anos que nós estivemos aqui, nós mudamos 3 vezes de casa. Caixota, muda. Primeiro moramos no apartamento ali, que era em cima da antiga Via Cred, onde é que fica a Casa dos Tubos. Depois moramos numa casa aqui na Ilha da Figueira. E depois, então, nos mudamos para o apartamento do centro aqui da cidade. Gostamos de mudar. E um dos motivos da nossa mudança do apartamento para a casa foi porque nós éramos, quando chegamos aqui, Diácono Jaime e eu e a nossa cachorrinha Cindy. E aí decidimos arranjar um companheiro para a Cindy, o nosso cão Lelupe. E o cão era um furacão. E aí o apartamento não foi o suficiente para o bichinho e nós precisamos mudar. Nossa dinâmica familiar teve que mudar. Aí mudamos para a casa, mudamos para o apartamento do centro e mais adiante nossa vida mudou de novo com a chegada da Verônica. E quem também nos conhece, quem me conhece e às vezes vai na nossa casa, sabe que a cada pouco a gente gosta de tirar também os móveis do lugar. Muda a mesa, muda o sofá, muda a cama. A cada pouco os móveis estão diferentes. Também nesses 6 anos, muitas coisas foram modificadas em nossas comunidades da nossa paróquia. E em parte porque Diácono Jaime e eu gostamos de mudar. A gente só não muda os bancos da igreja de lugar porque eles são muito pesados, ou o altar para o outro, que isso causaria um choque. Também a questão de mudança de visual. Quando cheguei aqui, o pessoal brinca, Diácono Jaime e eu tínhamos mais presença no mundo. Com o passar do tempo, a gente também foi se tornando mais saudável. Nos últimos tempos, muda-se o cabelo, muda-se. Mudar. Mudar é algo que, para mim, sempre soou como algo bonito, como algo bacana. Inclusive, mudanças de formação, de continuar estudando, de continuar buscando e pensando.
Nesses 8 meses, nós também, como igreja, tivemos que mudar muito e nos adaptar a esse meio virtual, a uma nova linguagem, a uma nova forma de pensar e de se organizar. E confesso para vocês que mesmo que no início fiquei meio assustada, por gostar de mudar, com o passar do tempo, comecei a achar essa ideia até interessante. Existem mudanças em nossa vida que nós gostamos porque é algo que nós optamos, que nós decidimos, que nós achamos bom, que achamos que vai ser importante. Nem que seja a longo prazo, eu mudo isso porque eu sei que lá na frente essa mudança vai me oportunizar isso. Mudanças desejadas, mudanças planejadas. Ou mesmo mudanças de surpresa, mas que trazem coisas boas, trazem alegria e realização. Porém, existem mudanças que ocorrem contra a nossa vontade. De forma inesperada, por necessidade, sem explicação e, por consequência, sem trazer felicidade. E confesso a você, que imagino que também essa tenha sido a sua impressão, nesses últimos 8 meses, quase 9 meses, no dia 17 de dezembro, a palavra mudar fez parte da minha vida, da minha rotina. E na realidade não foi um mudar desejado, não foi um mudar planejado, e não foi um mudar que a gente consegue ver algo positivo a longo prazo. Foi um mudar que parece que não termina mais, foi um mudar em ritmo acelerado. De ontem para hoje, tudo mudou de lugar. E esse mudar é um grande desafio. Ele é muito parecido com um furacão que vem e bagunça tudo. Como vimos no decorrer desse mês, apesar do mudar estar presente em nossa vida, teve algo que não mudou na minha vida e imagino que não mudou na sua, que foi o fato de continuarmos correndo, de continuarmos ocupados e ocupadas demais. Com todas as pessoas que eu converso, até aquelas que passaram 8 meses em casa, me dizem, pastora, eu estou cansada, eu estou cansado. Porque apesar da minha rotina ter mudado, eu continuo correndo, eu continuo agitada. Parece de que eu continuo ocupado e ocupada demais. Mas, mesmo com os desafios, com os cansaços e com a intensificação da rotina que se tornou mais pesada, percebo de que mesmo esse mudar inesperado, pelo menos para mim de forma pessoal, ele trouxe uma possibilidade de eu poder refletir sobre a vida que eu estava levando antes desses 8 meses e também durante desse tempo. E aí foi interessante de que eu fui perceber de que haviam mudanças que eram necessárias ser feitas, mesmo que eu não achava bom ou que eu tinha medo de fazer. Era, assim, urgente mudar, não só por causa da pandemia em si ou das questões que estavam à minha frente, mas se eu não mudasse algumas coisas urgentemente, seria difícil continuar vivendo o tempo agora e também o tempo que vem daqui para frente, que nós não sabemos como vai ser. Mas, para toda essa reflexão sobre mudar, foi necessário uma orientação. Quem muda os móveis da casa de lugar precisa se orientar para saber se o sofá da sala que antes ia naquele lugar vai caber naquele outro lugar. Quando nós decidimos mudar o sapato na hora de sair, eu preciso pensar o que eu quero com aquela roupa. Quando nós mudamos de casa ou de bairro, a gente precisa saber o que nós queremos com essa mudança. Precisa ter um objetivo e uma orientação. Porque, tendo uma orientação, a primeira coisa que eu me dei conta foi de que a mudança era inevitável. Esse tempo que nós estamos vivendo não ia desaparecer só porque eu não queria que as coisas mudassem. E aí precisei de uma orientação para conseguir dizer, ok, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Vai exigir mudanças.
Como é que você faz, como é que eu faço para conseguir lidar com isso e não ficar lutando de forma incansável e de dizer, eu tento, mas de novo parece que eu não dou conta de ir contra a todo esse processo que nós estamos vivendo. Além disso, eu precisei me dar conta de que mudar não é simplesmente mudar porque precisa mudar. Não é só mudar para eu me adequar. Agora a realidade é essa, eu aceitei e eu vou me adequar. Vou continuar vivendo a lógica de vida que eu vivia há 8 meses atrás. Mas, já que preciso mudar, que esse mudar seja uma oportunidade de viver melhor. Para ter uma vida mais leve, para estar mais inteira comigo mesma, com a minha família, com as pessoas que são especiais. Para estar de forma mais inteira com as pessoas que Deus me confiou para pastorear. Agora, mais do que nunca, elas precisam de uma orientação, de uma referência, de um cuidado, de uma palavra de esperança, mesmo em meio a um contexto que é totalmente desesperançoso e que só nos traz cada vez palavras mais duras e mais difíceis. Para isso, é necessário ter uma orientação para a mudança que eu preciso fazer. Uma mudança que vai me trazer sentido, propósito e perspectiva nesse tempo que eu estou, que você está vivendo. E essa orientação necessária para definir aonde eu iria colocar as coisas no lugar da minha vida para poder lidar com esse tempo de mudar, eu encontrei na fé em Deus. Na fé em Deus, onde a sua palavra, lá em Isaías capítulo 64, versículo 8, o profeta reconhece o seguinte: mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Isaías reconhece de que a orientação para as mudanças da nossa vida nós encontramos em Deus. Deus que é aquele que nos cria e com as suas mãos amorosas vai nos moldando, vai nos transformando, vai nos orientando, vai cuidando e vai moldando para que a nossa vida seja coerente com a vontade dele. Mas para que também a gente vá conseguindo desenvolver aquele jogo de cintura para lidar com a dinâmica que a nossa vida é. Deus vai nos moldando, vai nos orientando para que a nossa vida, mesmo em meio às adversidades, siga o sonho de amor, de proposta de vida boa que Deus tem para cada um e para cada uma de nós. E aqui quando falo em vida boa, não falo em vida sem problemas. Mas Deus vai nos moldando, nos fortalecendo e cuidando para que a gente possa também enfrentar, com o amor e com o cuidado dele, as tempestades que a vida nos coloca. Mas, para que eu reconheça tudo isso, é necessário que eu, primeiro, me dê conta de que eu preciso mudar, de que não há como fugir, não é um mudar mas é um mudar para algo diferente. Para me dar conta, eu não posso estar em movimento pensando em 300 mil coisas. Eu preciso parar. E não só parar de fazer movimento, mas também parar para silenciar. Depois de fazer isso, preciso me oportunizar, encontrar com Deus. E num terceiro momento, confiar em Deus. E aí você pode se perguntar, mas como eu faço isso? Não sei para você, mas para mim ficar em silêncio é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de ficar em silêncio. E lá na minha casa, né, como diz o diácono, ele é o que menos fala. Então vocês imaginam o quanto a minha casa é uma casa silenciosa. Né? Então, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir. E quando eu estou em silêncio, a minha cabeça está sempre a milhão pensando em muitas coisas. Talvez você também seja assim. Silenciar não é algo fácil.
O encontrar, apesar de ser algo bonito, também é um desafio, porque o encontro que Deus espera de nós não é aquele encontro formal e superficial. Oi, tudo bem, Deus? O meu dia foi bonito, obrigada, te peço que você me ajude, amém. Deus espera de nós um encontro profundo, onde a gente mostre para Ele tudo aquilo que a gente é. E deixe também Deus acolher tudo o que nós somos. Um encontro que pressupõe confiança. E como é difícil confiar. Como é difícil entregar a nossa vida nas mãos de outra pessoa, de outro alguém, e confiar de que nós estaremos sendo conduzidos, bem guardados e bem guardadas. Não sei para você, mas para mim que sou acostumada a ter que fazer, a ter que estar à frente, é difícil às vezes dizer, Deus, está nas tuas mãos, eu vou relaxar, está nas tuas mãos. É um grande desafio. Então, como fazer isso? Nos 3 últimos cultos, nas últimas 3 semanas, nós falamos sobre um lugar privilegiado para fazer esse processo, para ter essa oportunidade de silenciar, de encontrar e de confiar em Deus. Para relembrar quem vem nos acompanhando pelo Facebook, ou quem esteve conosco nas celebrações desse mês, ou então para situar você, se hoje é o primeiro culto de novembro que você está acompanhando, quero compartilhar contigo a palavra bíblica de Efésios capítulo 6, 18, onde Paulo então vai te contar qual é esse lugar privilegiado que nós temos para silenciar, para encontrar e para confiar em Deus. E o apóstolo diz o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 18, da sua carta aos Efésios. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. O apóstolo Paulo, em sua orientação final, ele está encerrando a carta e diz, olha, mas antes de eu me despedir, sabe como aquele pai e mãe que sai de casa e passa todas as últimas instruções para ninguém esquecer nada, para dar tudo certo? Porque ele agora, não estava com o pessoal de Éfeso. Nas suas últimas instruções, Paulo diz que a prática da oração diária é a possibilidade, é a melhor possibilidade que as pessoas cristãs têm para silenciar, encontrar e para confiar em Deus. E mais do que isso, para deixar que Deus mude a minha, a tua e a nossa vida. Para deixar que Deus oriente a mudança que nós precisamos lidar diariamente. Até porque antes da pandemia de Covid também a nossa vida mudava. E nos últimos tempos, no ritmo até bem rápido. Mudar faz parte da existência humana. Mas é necessário que tenhamos uma orientação, uma direção para esse mudar, que é a fé em Deus. E a oração nos ajuda a conseguir entender as coordenadas. Assim como a gente precisa saber como olhar o GPS, mesmo lá que a moça ou o moço indiquem, se a gente não conseguir entender o que é a esquerda, o que é a direita, o que é a segunda saída, não vai dar certo. Da mesma forma, a prática da oração nos ajuda a entender a orientação que Deus vai me dando, que Deus vai te dando, que Deus vai nos dando para mudarmos a forma que nós vivemos e a forma que nós respondemos às mudanças que vão acontecendo. Só que para tornar a prática da oração algo diário, também não é simples. Não sei se já aconteceu com você, que você quer mudar só o sofá da sala, mas aí quando você muda o sofá de lugar, você vê que agora a mesa não fica mais boa naquele lugar. Ou quando você vai sair de casa e troca a camisa, e aí você vê que agora aquela calça não combina, vai ter que trocar também. Então, quando eu me dou conta de que preciso que a prática da oração seja algo diário para conseguir ter a orientação de Deus para as mudanças da minha vida, eu vou perceber que, de novo, sejam necessárias fazer algumas alterações importantes para que a oração tenha um espaço dentro da rotina do meu
dia a dia. E falo isso para vocês por experiência própria. Apesar de ser pastora, apesar de que nós em família lemos o Castelo Forte, fazemos as nossas orações de mesa, apesar de que ensinamos nossa filha Verônica a fazer oração, apesar de que nós estudamos a palavra bíblica para compartilhar com as pessoas, fui percebendo que era necessário eu mudar algumas práticas na minha forma de orar e de conversar com Deus. Porque fui percebendo de que Deus me perguntava, minha filha, você tem um tempo para mim? E eu dizia, olha Deus, eu até tenho, mas lá nos 45 minutos na prorrogação do segundo tempo do meu dia. E assim, de uma forma rápida, eficaz, efetiva, meio automática e meio utilitarista, sabe? Que você faz porque você precisa utilizar aquilo para responder algo. E aí eu fui percebendo de que eu precisava mudar. Porque o tempo que eu estava dedicando para Deus não era um tempo prioritário. Era aquele tempo que sobrava. Não era um tempo de qualidade. E aí foi necessário mudar. E isso não foi fácil. Porque aí fiquei me perguntando, será que é possível mudar a minha rotina? Será que vai ser possível eu ter mais tempo para Deus ou ter um tempo de qualidade com Deus? E aí a minha primeira resposta foi, acho que não vai dar. Acho que essa mudança vai ser complexa. Vou ter que mudar a minha vida toda, né? A vida vai ter que... E aí comecei a responsabilizar outros espaços. Até que eu me dei conta de que, para ter um bom tempo com Deus, era necessário mudar também a minha forma de priorizar as coisas. E foi bem interessante, porque essa reflexão, ela não nasceu de mim sozinha. É interessante que Deus conversa conosco de diversas formas. E nesse período desses 8 meses, foi necessário ler e reler muitas coisas, muitos livros, muitas orientações, para saber de que forma eu, como pastora, respondo a esse tempo. Mas também como eu, como pessoa, respondo a esse tempo. Como é que eu cuido da minha relação com Deus nesse tempo? E nesse livro, chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar, a pessoa autora diz de que nós precisamos ter um tempo com Deus. E não o tempo que sobra, mas um tempo de qualidade. Assim como a gente tem um tempo de qualidade com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso crush, com a pessoa que a gente está conhecendo, assim como a gente procura ter um tempo de qualidade para os filhos, filhas, netos, netas, e agora a gente teve que ter de fato um tempo de intenso convívio, assistir um tempo de qualidade para estar com pessoas amigas, um tempo assim é necessário nós tirarmos com Deus. Um tempo onde nós estamos inteiramente presentes com Deus. Não um pouco com Deus e outra parte lá, vendo o WhatsApp, conversando com amigo, pensando o que vai comer depois. Né? Mesmo que vai dando aquela fome perto das 9h30, 10 da manhã. Um tempo onde nós estamos completamente com Deus. Onde posso estar eu e Deus. Sem pressa, sem coisas que tirem a atenção. Um momento onde ninguém vai interromper. E achei interessante de que quando a gente fala em oração, a gente às vezes quer um livrinho de receitas. Para orar, primeiro faça isso. Diga para Deus essas palavras. Para Deus, faça isso. Você, com a pessoa que mora com você em casa, você não tem toda uma cerimônia e um ritual. Porque quanto mais intimidade e mais proximidade, mais ao natural a nossa conversa vai acontecendo. E aí é por isso que a pessoa autora diz de que para conversar com Deus, cada pessoa precisa descobrir a sua maneira. O que funciona para mim, talvez não vai funcionar para você. Mas exige que seja uma prática diária. E isso para mim foi libertador e foi fantástico. Porque eu comecei a pensar de que forma eu posso incluir um tempo com Deus de qualidade. De que forma, dentro da minha rotina, do jeito que eu sou, eu posso incluir um tempo de qualidade com Deus. E aí foi bem interessante, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de organizar,
planejar, avaliar e consertar. Por isso, sempre ao final de cada dia, antes de dormir, na minha cama, às vezes eu anoto em algum lugar, às vezes na minha cabeça mesmo, eu fico pensando sobre o dia que passou. Sobre o que teve de bom, sobre o que não teve de tão bom, sobre o que eu consegui fazer, sobre o que faltou fazer e sobre o que precisa fazer diferente, porque amanhã é um novo dia e, de novo, vem novas demandas. Uma coisa que eu comecei a me dar conta é de que, talvez você também seja assim, de que quando eram as coisas boas do dia, ou que deu certo, eu passava bem rápido, né? Ah, deu certo, tarefa cumprida, vamos tocar. Mas quando era o que deu errado, ou que precisava melhorar ou consertar, eu investia bastante tempo do meu dia. E além de fazer todas essas reflexões, eu sempre gostei de fazer leituras que me ajudam no meu autoconhecimento, para que esse autoconhecimento me ajude a conviver melhor com as outras pessoas. E, nesse processo de reflexão diária e de leitura diária, eu li um livro onde a autora sugeria que cada dia a gente respondesse algumas perguntas sobre o dia, de uma forma bem orientada. Perguntas de coisas bonitas, de coisas não tão bonitas, sobre preocupações, sobre perspectivas para frente, de forma equilibrada, na mesma quantidade, a coisa positiva e a parte desafiadora. Sobre mim, sobre como me relaciono com os outros e também sobre como eu me relaciono com Deus. E a autora desse livro vai dizer de que para que a gente se mantenha firme e para que a nossa avaliação sobre o dia seja algo interessante, é importante descobrirmos e nos mantermos ligados e ligadas com Deus através da oração ou de momentos que nos ajudam a cuidar da nossa fé. E aí eu consegui juntar a fome com a vontade de comer, e aí eu entendo que é Deus agindo em minha vida, quando eu recebi a proposta de fazer um diário de fé. E aí, para minha surpresa, não precisei nem criar um, já existia à venda. E esse diário de fé tem, todos os dias do ano, tem sempre um texto bíblico, uma poesia e uma oração. E nesse diário, então, eu sento lá, respondo aquelas perguntas que agora já estão lógicas e fui acrescentando outras que foram aparecendo. E nesse diário de fé fui tendo a possibilidade de também olhar para o meu dia. De ver que o meu dia não tinham só coisas que faltaram, mas tiveram muitas coisas que Deus cuidou, que Deus me presenteou e que Deus me orientou. E às vezes naquele dia que eu dizia, poxa Deus, hoje eu não tenho muito para te contar, mas hoje eu gostaria de que tu conversasse comigo. E por incrível que pareça, na maioria dos dias, a palavra bíblica, ou a oração proposta, ou então o poema, era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Mesmo que nem sempre é o que a gente gosta de ouvir, porque tem uma diferença entre gostar e precisar. Às vezes as coisas combinam, mas às vezes não. E aí foi muito interessante perceber de que Deus ia conversando comigo. E aí, apesar do dia cansativo, fazer o diário da fé não era mais uma obrigação, era uma necessidade. O dia que eu não conseguia fazer, eu acordava de manhã e dizia, não, agora eu vou fazer. Pode parar tudo que agora eu vou fazer. Vou tirar esses 10, esses 15 minutos para fazer. E a prática do diário da fé foi me estimulando a ter outros momentos do dia a dia de oração, de tempo com Deus. Através da caminhada matinal para poder cuidar da minha saúde e também controlar o meu açúcar, porque sou uma pessoa doce como mel, não só no nome, nem na glicose. E também para poder cuidar do meu corpo, que é boa criação de Deus. O diário da fé me ajudou a mudar. Foi como aquele sofá que você muda e diz que agora tem que mudar a mesa. E ajudou também a pensar como redirecionar todas as coisas na minha vida. E a prática diária da oração, a partir do diário da fé, me fez perceber coisas muito bonitas e interessantes. Me fez perceber que através da oração, Deus se revela. Ele vai se mostrando para mim.
Não como um Deus longe, não como um Deus que eu tenho que chegar toda cheia de formalidades, mas um Deus onde eu posso conversar de forma natural. Me fez perceber que a oração possibilita que Deus me conheça, que eu conheça Deus e que perceba o quanto Ele é presente na minha vida. A oração criou intimidade com Deus. Uma intimidade tão profunda onde, de fato, há o desejo daquele momento de estar com Deus. O desejo de ouvir mais os seus ensinamentos, de ouvir a sua palavra, de estar em comunidade, para poder compartilhar aquilo que estava acontecendo e, de repente, também enriquecer nessa experiência. Um desejo de ter comunhão, proximidade com Deus, mas também com as outras pessoas. Porque o hábito de falar com Deus muda a forma que nós também falamos e interagimos com a gente e também com as outras pessoas. O hábito da oração me fez também aprender a observar cada momento. Ao caminhar na rua, a olhar para a natureza, para o cantar dos pássaros, para as coisas sutis que revelam a presença de Deus na minha vida. A prática da oração me ajudou a sentir mais gratidão, a compartilhar o amor e me ajudou a perceber o quanto eu sou abençoada demais. E por isso não posso ficar reclamando o tempo todo e nem insatisfeito o tempo todo, apesar dos desafios. Mas existem muitas, mas muitas bênçãos. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que se importa comigo. Ele é Deus, mas tudo que eu tenho para contar que você tem é importante para Ele. Deus ouve a nossa oração. E Ele sempre responde. Às vezes, não da forma que nós queremos, e nem no tempo que nós queremos, mas conforme a sua vontade. Através da prática da oração, eu recebo força diária, inclusive naquele dia que dá vontade de ficar na cama e de não fazer nada. Naquele dia que eu levanto e penso, mas para quê? A gente faz e parece que volta sempre no mesmo lugar. A oração fortalece e também renova a esperança. Ela muda a nossa forma completamente de conviver. Uma mudança que não é simples, é desafiadora. E é escolha diária, é exercício diário. Mas que é realizada não por mim, não por você, mas pelas mãos amorosas desse Deus que com amor vai nos moldando. E que vai nos moldando e que nos torna um vaso bonito, acolhedor, um vaso diferente que consegue acolher a água fresca e as bonitas flores que Deus vai colocando em nossa vida. E o tempo do advento é essa oportunidade especial que nós temos para refletir, para buscar orientação para as mudanças que vêm e também para mudar a forma que nós organizamos o nosso tempo, a forma que nós organizamos a nossa vida. Ele é um tempo que nós temos para perguntar: estou decidindo ter tempo com Deus ou não? Quais são as minhas prioridades? O que é que orienta as minhas decisões? O que é que eu julgo não ser importante? Que práticas eu devo continuar fazendo? E quais práticas eu preciso deixar de lado? Toda essa reflexão, e por isso que o tempo do advento e o primeiro final de semana tem como lema vigiar e orar. Porque a prática da oração é essa oportunidade para acolher a orientação que Deus dá para mudar a nossa vida. A prática da oração me ajuda e quer te ajudar a deixar Deus moldar e mudar o meu e o teu viver. Para que nós possamos, lá no dia 25 de dezembro, apesar de todos os sinais de trevas, de toda a feiura e a secura desse tempo que nós vivemos, acolher em nosso coração e em nossa vida a flor mais perfumada e bonita que Deus nos dá de presente no Natal, que é a oferta de perfume agradável, que é Jesus Cristo, o Deus criança, que vem para iluminar
esse mundo que está em trevas e que necessita de tanta esperança. Amém. A esse Deus, eu te convido a confessar a fé, cantando o hino Eu Quero Ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz eu de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso Para que nós então deixemos que Deus nos molde com o seu amor, eu convido que assim como nós estamos, e também que você em casa, te convido para ter conosco um momento de oração a Deus. Oremos. Deus de amor e de bondade, nós nos colocamos diante de Ti em oração. E reconhecemos, assim como o profeta Isaías, que nós precisamos que Tu seja o oleiro que vá moldando o nosso viver, para que nós possamos acolher o Teu amor revelado em Cristo Jesus, mas também para que, moldados e moldadas pelo Teu cuidado, pela Tua presença, possamos lidar com as mudanças em nossa vida. Aquelas necessárias, aquelas esperadas, mas também aquelas duras, difíceis e sofridas. Em oração nós te pedimos que nós também possamos sentir a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua mão amorosa e o perfume do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Te pedimos que esse tempo de advento nos ajude a enxergar a Tua presença, a enxergar a vida sendo refeita e reconstruída, apesar das dores e dos sofrimentos. Que quando nós tivermos dificuldade de enxergar tudo isso, a Tua presença, o Teu amor e a proximidade contigo nos ajude a perceber de que somos cuidados, cuidadas, carregados e carregadas por Ti. E é nessa confiança que nós nos colocamos para interceder. Nós intercedemos a Ti, querido Deus, por todas as pessoas que possuem um cargo de liderança. Pessoas que precisam tomar decisões e orientar outras pessoas. Dá a cada pessoa líder sabedoria, criatividade e também persistência para cair, levantar, para tentar outra vez, mas também para buscar ajuda e orientação em Ti quando for necessário. Também te pedimos, querido Deus, pela Tua igreja nesse mundo, para que também ela, através do Teu Santo Espírito, Espírito da criatividade, Espírito da coragem, Espírito do consolo, continue sendo um sinal da Tua presença e da esperança revelada em Cristo Jesus, para esse mundo que tanto precisa. Te pedimos pelas pessoas que sofrem por causa do luto, por causa da solidão, por causa da falta de esperança, por causa do desemprego, por causa da violência. Te pedimos pelas pessoas que se encontram adoentadas, pessoas que estão hospitalizadas ou em suas casas em isolamento por causa da Covid-19 ou por causa de outras enfermidades. Sê Tu com essas pessoas, mas também com suas famílias que se angustiam, que esperam uma resposta, que esperam que o tratamento funcione e que anseiam pelo reencontro, por estar próximo das pessoas queridas. Te pedimos também por nós como sociedade. Nós precisamos, querido Deus,
que tu tenhas compaixão de nós, porque nós, como criação, choramos, gritamos e precisamos do teu socorro, precisamos do teu cuidado. Te pedimos também que tu oriente as pessoas cientistas para que elas achem o mais rápido possível uma solução, uma vacina, um remédio, um tratamento possível, para que a nossa vida possa voltar a ser com mais segurança e com mais perspectiva. Nós colocamos diante de ti, ó Deus, tudo aquilo que nós temos em nossos corações. Temos alegrias, temos sonhos, temos perspectivas, mas também temos cansaços, dores, preocupações e angústias. Nós compartilhamos todas elas contigo e a nossa oração, quando nós oramos em conjunto dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos chegando quase ao final dessa celebração e queremos compartilhar rapidamente alguns avisos. Primeiro, convidar você para o próximo culto da semana que vem, culto do dia 6 de dezembro, culto de segundo domingo de advento, às horas da manhã. E como iniciamos um mês novo, também iniciamos um tema novo para a conversa das nossas celebrações, até o Natal, inclusive para a celebração de Natal. E o tema que vai orientar a nossa conversa é: então é Natal, celebrar o quê? E queremos conversar então sobre celebrar a oportunidade, nesse nosso segundo domingo de advento. Então convidamos você, seja de forma presencial ou então através então do Facebook, para estar conosco nessa conversa, nesse início de temporada de Natal. Também motivamos a você que puder para doar roupas em bom estado e alimentos não perecíveis. Nós estamos com a perspectiva de realizar no mês de dezembro o nosso brechó diaconal, para então ajudar pessoas que necessitam, mas também estamos organizando uma campanha de alimentos, porque desde abril nós temos ajudado mais de 50 famílias todos os meses com cestas básicas. Parte dessas cestas básicas vem de pessoas doadoras e a gente repassa, mas elas não têm sido o suficiente. E aí tem sido necessário a gente, como paróquia, como diaconia, comprar. E o nosso objetivo é não deixar ninguém sem comida, não deixar ninguém sair daqui de mãos abanando. Então, todo mundo que tem nos procurado tem encontrado pelo menos alimento para continuar vivendo e tendo esperança de perspectiva de vida. Então, motivamos, se você tiver roupas em bom estado, ou quiser fazer doação de qualquer alimento não perecível, e quem sabe de produtos de limpeza, porque geralmente nas cestas básicas não vem, né? Produto de limpeza ou de higiene pessoal, e isso também é necessário para que a pessoa possa viver bem e com dignidade. E como vocês viram, vocês que estão aqui, mas também você que está em casa, esse tempo tem nos exigido como paróquia, como igreja, mudar. E com isso nós também criamos outros espaços e outras formas de comunicação através das redes sociais. Então te motivamos, se você ainda não nos acompanha nas redes, YouTube, Facebook e Instagram, a paróquia está lá. É só botar lá ISLB, Paróquia Apóstolo João, que vai aparecer. E temos conteúdo produzido, temos transmissões, temos alguma mensagem para também orientar o teu dia. E também motivamos, a você que está em casa, você consegue fazer isso já agora, mas vocês que estão conosco e tem Facebook, motivamos que você então compartilhe a transmissão dessa celebração, que você curta, também comente, para que mais pessoas possam então ter acesso à mensagem do culto de hoje. E também agradecemos de forma especial
a participação de vocês que estão aqui de forma presencial. É muito bom não ficar aqui sozinha, falando com a câmera, né? E só com o pessoal que está transmitindo. É bom olhar nos olhos. Mas também agradecemos a participação das pessoas que estão conosco. Não sei quantas são. As 70 pessoas, então, que estão conosco assistindo a transmissão da celebração do culto de hoje. Então, nós agradecemos a participação de todas as pessoas que estão conosco, porque aprendemos que presença não é agora só estar presente, mas é estar junto também de forma online. Então, nós agradecemos a todas as pessoas que estão presentes conosco nessa manhã. E informamos ainda que as ofertas da celebração de hoje são destinadas para a obra Gustavo Adolfo. E ela é uma obra que visa arrecadar recursos para ajudar comunidades em necessidade, especificamente na área de construção ou reforma. Então, é possível fazer projetos para essa instituição e pedir auxílio para melhorias na questão de construção, de reformas, para igrejas e comunidades que necessitam. Então, a oferta do primeiro domingo de Advento vai para ajudar, então, a obra Gustavo Adolfo. Que você pode, em casa, ligar para a secretaria para fazer, e nós aqui no culto, ao final, então, podemos colocar no cestinho que está na porta lateral, ou então, na porta dos fundos. Todos os avisos dados, acho que não esqueci nada. Estamos agora, sim, chegando ao final dessa celebração. Convido quem puder que se coloque de pé, você também em casa, se puder, que fique de pé, para então receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a sua paz. Que assim te abençoe e te guarde o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que vocês possam, você de casa, que você possa ficar na paz de Deus e que vocês possam também voltar para os seus lares, guardados e guardadas pela paz e pelo cuidado do Deus de amor. Deixo com vocês o meu abraço e na esperança de que em algum momento ele possa de fato ser um abraço próximo, e desejo que você tenha um abençoado domingo e também um abençoado início de semana. E nós ouvimos ainda então o pós-lúdio. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagem linda. O mundo não tem luz nem paz, mas isso meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens